bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 14 de abril de 2021. Hoje nós vamos ter aula de matemática e vamos começar o nosso livro, certo? Então, nós vamos começar hoje na página 12 e vamos ter a página 23. Tem gente que não está fazendo as atividades, que não está mandando, eu estou aguardando, nós precisamos desse print, a prof já falou. Então, vamos pegar o nosso livro de matemática na página 12, vamos lá? Nós temos aqui na página 12, né? Unidade 1, sistema de numeração decimal. Então, nós temos ali duas crianças, né? Na televisão, ali tá passando uma propaganda, né? E um outro tá com um tablet na mão. O que será que tem nesse tablet, né? Então, nós temos mais propagandas aqui nesse tablet, né? E o que você vê no canal que eles estão assistindo? O que você estão vendo novela? Quais meios de comunicação são vistos nessa cena? O que está sendo usado para se comunicar, para passar informações? Telefone? O que é? Dá uma olhadinha lá. Que notícias e produtos você já viu nesses meios de informações? Você, eu, Valéria, você que está assistindo essa videoaula. O que você já viu nas propagandas, na internet? Que notícias e produtos você viu? Que outros meios de comunicação você conhece, além da televisão e do tablet? Quais são os outros meios de comunicação? Esse que está aí na tua mão agora, para você estar vendo a prof, que mais? Vamos lá? Página 15 agora. Iremos começar novamente com uma revisão, né? Então, para iniciar, os números aparecem constantemente nas informações que recebemos. Por isso, é muito importante conhecê-los bem para entender o significado deles, nas notícias transmitidas e nos produtos anunciados nos diferentes meios de comunicação. Nesta unidade, prosseguimos o estudo dos números no sistema de numeração decimal. Analise a cena das páginas de abertura, que é a página 12 e 13, e converse com os colegas e responda as questões. Então, você vai olhar, vai analisar, e as dúvidas você vai estar enviando para a prof, né? No cabeçalho da página de notícia, o número 12 indica o quê? Lá na página de notícia, nós temos o número 12, né? Esse número 12, ele indica o quê? Indica o dia do mês, né? Como se escreve 100 mil reais com os números em algarismo? Lembra lá? 100 e mais o 1000, 100 mil, certo? Na notícia sobre esporte, o número 3 está indicando uma medida, o que indica o algarismo 8 no número 28.537. A contagem 3 é a contagem dos gols, né? 3 gols. E o número 8, ele indica 80 centenas, ou 800 dezenas, ou 8.000 unidades. Qual número está indicado na ordenação? O que é ordenação? Está indicando uma ordenação. O que é uma ordenação? Uma ordenação é o número que indica ordem, né? Ordem. Então, nós temos ali o primeiro tempo e o que está mostrando no texto, o segundo tempo. Então, o número que representa uma ordenação é o número 2, né? Observe com os colegas as questões seguintes. Qual o significado dessas expressões? Dezena. Dezenas são 10 unidades, né? Uma dezena equivale a 10 unidades.
uma centena, né? São 100 unidades. Unidade de milhar, então, nós temos lá o quadro, centena, dezena, unidade de milhar. Então, uma unidade de milhar equivale a 1000, né? Dezena de milhar. Então, nós temos lá uma dezena de milhar. Então, se não tem nada nos outros, é 0. 1, 2, 3, pontinho. Equivale a 10.000. Então, uma dezena de milhar equivale a 10.000, certo? Qual o número obtemos ao fazer a composição? 5.000 mais 600 mais 9.000. Então, você vai estar usando um papel ou pode estar fazendo aqui do lado do livro também a operação, né? Como podemos obter a quantia de 210 com 4 notas? Se eu te der 4 notas, para você usar 4 notas, que notas você vai usar para conseguir R$ 210? Mas você precisa pegar 4 notas. Qual você vai pegar para conseguir esse valor? Números naturais. Pense em como você conta os números de degraus ao subir uma escada ou quantos lápis há no seu estojo. É como se você estivesse na sequência dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma sequência. A sequência dos números naturais começa no 0. E os números são obtidos pela soma de uma unidade do número anterior. Então, primeiro eu tenho 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. E assim por diante. Então, eu tenho a sequência 1, 2, 3, que são os resultados, né? O conjunto formado por esses números é chamado de conjunto dos números naturais e é representado assim: 0, 1, 2, 3, 4. Por que eu tenho esses 3 pontinhos aqui no final? Porque esses 3 pontinhos são as reticências. E quando ele está em algum lugar, quer dizer que não acabou ali, tem mais. Então, quando eu começo 12, reticência, 13, 14, 15, porque os números naturais são números infinitos, eles não têm fim, tá? Você já viu que o número natural pode ser usado para indicar uma contagem, uma medida, uma posição ou ordem, ou um código. Escreva o que cada número está indicado, ou seja, para o uso dele. A senha do cartão de crédito é 96, 76 e 1. Isso é o quê? É uma contagem, uma medida, uma posição, uma ordem, um código. Na turma de Roberta, 36 alunos. Esse 36 indica o quê? Maura comprou 3 metros de tecido. 3 metros indica o quê? O time de Juca ficou em segundo lugar no campeonato escolar. Esse segundo lugar indica o quê? Terceiro. Segundo, complete os itens a seguir considerando a sequência dos números naturais. A prof está precisando trocar o óculos. Então, os números naturais: 0, 1, 2, 3, 4, 5, reticência. Os números naturais de um algarismo vão de 0 a 9, porque o 10 ele já possui 2 algarismos, né? E os números naturais de 2, se eu coloquei lá que os números naturais vão de 0 a 9, qual é o número depois do 9? É o 10. O 10 são 2 números, são 2 algarismos. Qual é o número que eu vou até antes de chegar ao número de 3 algarismos? Qual é o número de 3 algarismos? 100, né? Primeiro número. O que vem antes?
Então, os números naturais de 3 algarismos vão de ao. Os números naturais de 4 algarismos vão do ao. Os números naturais de 5 algarismos vão do ao. Isso você já viu. Para representar qualquer número natural no sistema de numeração decimal, usamos 10 símbolos, chamados algarismos ou dígitos. Por que 10 símbolos? Nós temos lá, começamos do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que vem para escrever todos os números naturais, nós utilizamos esses algarismos. Por quê? Porque depois os outros são as repetições desse algarismo. Se eu vou fazer o 10, eu vou pegar o 1 e o 0. O 11 eu vou pegar o 1 e o 1 novamente, não é? Então, eu vou estar repetindo os algarismos. Mas os números que eu vou estar usando é de 0 até 9, né? Que são os números de um algarismo. Ao contar, agrupamos de 10 em 10, como nesses exemplos, quando contamos as estrelinhas. Complete. Então, nós temos estrelinhas aqui, né? O número de estrelinhas é 131. Uma centena, 3 dezenas e uma unidade, né? Então, se eu tenho uma centena, ou quantas dezenas? Uma centena são 10 dezenas ou 6 unidades. 3 dezenas ou 30 unidades. E uma unidade, certo? Então, no número 131, o algarismo 1 é usado para representar uma centena, porque ele está ali no começo, né? E uma unidade também, depende da posição em que ele está. Então, no 1 do número 131, o primeiro 1 lá, nós temos uma unidade. O 3, nós temos 3 dezenas e 30 unidades. E o outro 1, nós temos uma centena, o que significa que nós temos 100 unidades. Dizemos, então, que o sistema de numeração decimal utilizamos 10 símbolos, ou algarismos ou dígitos, que vai do 0 até 9, 0, 1, 2, 3. E nós agrupamos eles de 10 e 10, né, para fazer as contagens. Seguindo o princípio de posição decimal, o valor que o algarismo representa depende da posição em que ele ocupa na representação do número. O que isso quer dizer? Nós temos aqui o número 131. Então, esse número 3, ele não vai representar 3 unidades, ele está representando 30. Então, dependendo do lugar onde ele está, é o valor que ele vai ter, o valor de lugar, o valor do lugar aonde ele está, certo? Observe as peças do material dourado e complete o valor que cada uma representa. Então, nós temos ali milhar, que é o cubo. Um cubo representa, um milhar representa quantas unidades? Coloca lá no quadro o valor lugar e depois responda. Na contagem, né? Uma centena são quantas unidades? Dezenas são quantas unidades? E uma unidade representa uma unidade. Assinale o número representado pelo material dourado em cada item. Então, nós temos aqui a representação do número. Cada cubo é unidade de milhar. Quando nós temos a plaquinha, é centena. E quando nós temos o palitinho, é
dezena e cada quadradinho é uma unidade. Então, eu tenho 2 cubos, tenho 2 unidades de milhar, uma centena, 4 dezenas e 6 unidades. Esse número forma 2056, 2146 ou 2000 ou 3146. E você vai marcar o X na resposta correta. A B e a C, a mesma coisa. Você vai marcar o X na resposta correta. Para simplificar, vamos representar o material dourado com os desenhos das fichas. Então, aqui eu tenho o material dourado, mas ele desenhado em fichas. Qual número está representado abaixo? Que número ele está formando? Como se representa o número 531 com desenhos de fichas? E o número 245, então aqui você vai estar desenhando as fichas para formar o 531 e as fichas para formar o 245. Sucessor e antecessor. Lembra lá quando a prof leu e disse que o número que vem depois é sempre mais um? Então, o número que sucede. Então, o sucessor é o número que está mais um. O sucessor de 104 é quanto? E o antecessor de 105 é quanto? Então, o que vem depois de 104? E o que vem antes de 105? O antecessor de 23.740 é um número, lembrando que, para mim fazer isso, eu vou mudar o quê? Só a unidade. Então, se aqui é 0, o que vem depois? O que vem depois? 23.740 né? Então, eu vou mudar só a unidade simples, certo? 12.020, perdão. 12.020 é o de 12.019. Ele é o antecessor ou sucessor de 12.019? O número do ano em que estamos é... Em que ano nós estamos? Nós estamos no ano de 2021, né? O antecessor de 2021 é... Que ano foi o ano passado? E o sucessor, o ano que vem, será... Os números pares e ímpares. Atividades no grupo. Então, nós vamos estar fazendo aqui. Quem não conseguir, pergunte para a prof. Quando um número natural é par? Um número natural é par quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. E um número é ímpar quando ele termina em 2, 3, 5, 7 e 9, né? Então, os números pares, se eu tenho lá 1.000, o 1.000 termina com 0, então 1.000 é par. 2021, 2021, o último número é 1, 1 é ímpar, então 2021 é um número ímpar. Então, eu vou estar sempre olhando a unidade para mim saber se o número é par ou se o número é ímpar, certo? Ô, meu pai, a prof esquece. Em que ano você nasceu? Então, a prof nasceu em 1973. Ele é par ou ímpar? O 3, ele é par ou ímpar? Então, eu vou olhar lá, se 3 é par, então eu nasci no ano par. Se 3 é ímpar, eu nasci no ano ímpar. A linha verde na figura da direita indica o diâmetro da esfera. Você sabe quantos quilômetros tem a medida do diâmetro da Terra?
Então, nós vamos descobrir fazendo a composição. Eu vou compor o número. 10.000 mais 2.000 mais 700 mais 50 e mais 6. Então, esse número é o número da medida do diâmetro da Terra. E aqui embaixo eu vou escrever como se lê esse número que eu formei aqui em cima, que eu compus aqui em cima, né? Saiba mais. Dos 8 planetas do Sistema Solar, a Terra é o quarto, com maior medida de diâmetro, certo? Ordens e classes. De onde que vem a luz natural? Da onde que ela sai? O que que é uma luz natural? É a luz que clareia o dia, né? E como que ela percorre o caminho dela? Como é que ela faz para ela chegar aqui? O que acontece quando ela encontra alguma coisa que barra ela no caminho? A velocidade da luz no vácuo mede aproximadamente 299.792 km por segundo. O que que isso significa? Então, pensa aí um pouco e responda. Como a atividade é oral, você pode estar mandando um áudio para prof, né? Ou escrevendo aqui na frente mesmo a lápis. Mas qualquer dúvida, é só entrar em contato com a professora. Para entender melhor o significado de um número e facilitar a leitura deles, nós separamos em ordens e classes. Você já viu que cada algarismo corresponde a uma ordem. Então, ajude a indicar o valor posicional de cada ordem no número que ele aparece na atividade 1. O que é o valor posicional? Um número que ele tá, a quantidade que ele indica, dependendo do lugar que ele está. Por exemplo, nós temos aqui dois números 2. Esse primeiro 2 representa 2 unidades. Ele está na primeira posição ou primeira ordem. Ele representa 2 unidades. Já esse último 2, ele está na sexta posição ou sexta ordem. E ele indica, né, quanto? Que número que ele está indicando? E quantas unidades ele indica, né? Então, ele vai indicar 2 centenas de milhar. E ele tem 200.000 unidades, certo? Então, nós podemos fazer o quadro aqui de valor lugar para poder estar completando esse exercício aqui de cima, tá? Então, sempre que você vai fazer uma atividade que corresponde à ordem e classes, é muito interessante você estar fazendo o quadro de valor lugar, para você entender a posição e o valor de cada um desses números. Então, agora nós temos a decomposição do número 299.792. E complete. 2 centenas de milhar. 2 centenas de milhar equivale a 200.000. 9 dezenas de milhar. 9 dezenas de milhar equivale a quanto? Então, você vai estar olhando lá. Então, a partir desse número, eu formei o número 299.792. E o que são classes em números? Então, classe é começando da direita, cada grupo de 3 ordens forma uma classe. Então, aqui eu tenho 2 classes. A primeira classe vai do número 2 até o 7 e a segunda classe do 9, unidade de milhar, até o 2, que equivale a centena de milhar. Então, olha só como fica esse número no quadro posicional, né? E observe agora como a separação das classes facilita a leitura do número 299.792. Lembra do pontinho? Sempre de 3 em 3.
Então, aqui você vai ler as informações e fazer a decomposição do número destacado em cada ordem. Indique as classes e escreva como é a leitura dele. Então, aqui nós temos o número, né, do astrônomo grego Aristóteles. Ele nasceu em 2706 e faleceu em 192 a.C. Ele foi o primeiro a obter a medida do diâmetro da Terra próxima da medida conhecida atualmente. Ele mostrou que o diâmetro do nosso planeta mede aproximadamente 12.713 quilômetros. Então, você vai estar fazendo a decomposição do número, você vai colocar o que cada número indica, né? E vai indicar a classe e como é a leitura de cada um deles. Se ele está na primeira classe, se ele está na segunda classe, né? E como que é? Então, lá no número 3, o 3 indica o quê? Ele está na primeira classe, né? Do número 713. A segunda classe é o número 12, certo? E ele se lê 12.713. Cláudio Ptolomeu, ele nasceu em 90 e faleceu em 168, chamado de príncipe dos astrônomos, observou 1.022 estrelas e agrupou em 44 constelações. Então, agora você vai fazer o mesmo no número 1022, né? Então, nós temos ali 100 mais 20, né? Mais 2, 100.000, que eu vou formar o número. Então, na segunda classe, eu tenho somente o número 1.000. E na segunda classe, eu tenho o número 22, né? No preenchimento de cheques, nós devemos escrever a quantia de 2 modos, com algarismo e por extenso. Faça como nos cheques e escreva de modo que falta. Então, eu tenho ali 12.090. Eu já pus em algarismo, falta escrever por extenso. Não se esquecendo que se eu vou escrever como no cheque e a quantidade ali, ela está representada em real. 400.500 reais. Como é que eu vou representar esse número? 425.000. 290.405 reais. 720.200 reais. 450.000 reais. Então, observe as partes da reta numerada e escreva os números naturais indicados pelas setas. Então, eu tenho ali o 1.000, né? E depois eu tenho o 100.000 e depois eu tenho 160.000. Então, de quanto em quanto que ele vai estar separando, né? E aonde está a seta equivale a quanto? A 140.000. Olha que a prof deu a resposta. A B, ele começa a primeira reta em 700.000 e a segunda em 800.000. A reta que está ali no meio, ele equivale a quanto? Qual é a metade desses números? O censo de 2010 constatou que as duas cidades dessas fotos eram as capitais menos populosas do Brasil. Então, você vai fazer um X, faça a composição dos números, registre as duas populações e assinale um X no quadrinho da menor. Então, você vai ver aqui, você vai formar um número, né? Somar, e aí você vai colocar qual é a menor. Então, Boa Vista ou Palmas no Tocantins? Então, qual é a menor? E aí você vai estar fazendo um X na resposta correta. Arredondamento.
A medida de distância entre as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro é 429 quilômetros. A vista aérea da marginal do Rio Pinheiros e da ponte de estrada Otávio Freitas de Oliveira, em São Paulo. Essa foto é de 2006. Aqui nós temos a vista aérea do Cristo Redentor no Morro do Pão de Açúcar e da Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, em 2016. Então, podemos afirmar que a medida da distância é de aproximadamente 430 quilômetros, porque 429 está pertinho de 430, então eu vou arredondar para 430. Se ele tivesse lá perto, fosse 421, ele estaria perto do 420. Então, eu diria que seria aproximadamente 420 quilômetros, certo? Então, eu vou ver na reta onde ele se encaixa para poder ver, para poder arredondar. Então, aqui embaixo você vai arredondar, né? O 735, olha só na reta, de qual que ele está mais perto. E o 14.830, qual que ele está mais perto? E depois você vai estar fazendo o arredondamento desses números aqui. Da letra B até a J, são 9 números e você vai estar fazendo os arredondamentos. Como você viu na página 18, a medida do diâmetro da Terra é 12.756 quilômetros. A medida do diâmetro da Lua é 3.470 quilômetros. Então, você vai fazer o arredondamento dessas duas medidas. E a medida do arredondamento, a medida do diâmetro da Terra, é aproximadamente quantas vezes a medida da Lua, do diâmetro da Lua? 2 vezes ou 4 vezes? Então, ela é 2 vezes maior que a Lua ou ela é 4 vezes maior que a Lua? Então, eu vou calcular, né? Vou fazer a conta e depois eu vou dar a resposta, certo? Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, a prof está aqui. Às vezes não respondo na hora, posso estar respondendo alguém ou na hora do almoço, mas eu vou estar respondendo vocês. E aguardo as fotos das atividades. Vamos prestar muita atenção, que agora nós começamos o conteúdo do 5º ano, né? Então, nós estamos começando lá atrás e preciso que vocês prestem muita atenção, certo? Então, aguardo a resposta de cada um. Um beijo no coração de vocês.